é Jonatas Borges e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o padrão MVC. M significa Model, o nosso V significa View e o C significa Controller. Tem um diagrama de sequência bem interessante que a gente pode usar para entender como é que funciona esse fluxo. Então nós temos aqui, basicamente nós temos um client, que é o nosso usuário. Quando você navega, por exemplo, sobre uma tela, no seu browser, qualquer aplicação que você navegue, você vai ter algum tipo de evento que é como se fosse um clique no botão ou um scroll numa página. E esse evento ele vai ser capturado por uma view. A view é a própria página. E essa view ela se comunica com o controller através dos comandos que o usuário executa. Então, qualquer tipo de evento que seja detectado nessa página, ele vai ser enviado para o nosso controller, e o nosso controller ele vai se comunicar com o nosso model, dando como um exemplo aqui dentro de um contexto onde você vai fazer um cadastro de um usuário, por exemplo, então retornar as informações de um banco de dados, ele precisa de um modelo daquele objeto que vai ser manipulado. Então, por exemplo, numa tela de login, onde você vai passar um username e um password, você precisa enviar essas informações para o controller e ele vai saber qual que é o seu usuário, vai resgatar suas informações através do model. Tá? Então, a gente tem esse pequeno fluxo, uma vez que o controller ele quem sabe qual é o objeto que vai ser manipulado, ele vai lá no model e ele resgata essa informação dependendo da operação que for feita. Ele pode resgatar, pode alterar, pode criar. Aqui nesse exemplo ele está fazendo uma atualização de estado. E aí, uma vez que ele retorna, esse model controller retorna para view e o usuário visualiza de fato. Nós temos aqui um diagrama proposto pelo professor Wellington Moreira. Esse aqui é o diagrama que ele usou na aula, e esse aqui foi o que eu encontrei, que eu acredito que seja mais didático para aprender a falar um pouquinho sobre o MVC. Então, dando um exemplo na prática, nós temos aqui, aproveitando a minha atividade de programação web desse período, eu usei esse padrão MVC nessa atividade, onde o professor pediu para fazer um cadastro de um aluno. E aí, dentro desse cadastro, na verdade, nós temos 4 eventos aqui: o evento de cadastrar, o evento de excluir, de visualizar e o de alterar. Então, basicamente, quais são os dados que a gente manipula. Então, a gente entrando aqui no nosso model, a gente sabe, por exemplo, que o nosso aluno ele tem um nome, ele tem uma cidade, um telefone, um sexo e um e-mail. Então, essas são as informações que o nosso model ele instancia o nosso objeto dessa forma. Então, dentro dele, quem conversa com o nosso model é o nosso controller. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a função de... Vamos pegar uma função simples, que é a de listar todos. Então, aqui na nossa view, não está numa pasta, mas isso aqui é como se fossem as views, que é a nossa tela, a gente vai já mostrar. A gente tem aqui um exemplo onde ele mostra numa tabela essas informações que ele traz do nosso banco de dados. Então aqui a gente tem ele mostrando esses atributos, e aí essa nossa view ela conversa com o nosso controller, tá vendo? Ele tem uma instância do nosso controller aqui, ele vem aqui e usa dessa função de listar todos. E nessa função de listar todos a gente tem o nosso objeto que é instanciado no nosso model e faz a comunicação com o nosso banco. Então vamos ver um exemplo na prática. Nosso exemplo na prática da nossa aplicação. Essa aqui foi a atividade proposta pelo professor, nosso professor de programação web, pediu para fazer um CRUDzinho, algumas operações bem simples aqui. Então vamos ver essa de visualizar. Aqui, como eu mostrei, ele está pegando no nosso banco de dados essas informações e está mostrando os atributos de acordo com o nosso model. Então, a gente tem um ID, um nome, uma cidade, um telefone, um sexo e um e-mail. Bora ver aqui um exemplo de cadastro, por exemplo. Então, aqui já é as informações que a gente vai inserir
para que quando eu clicar nesse botão cadastrar usuário, esse botão vai se comunicar com o nosso controller, ele vai instanciar nosso objeto, vai fazer a criação do banco e vai trazer memória para a gente e vai aparecer aqui como estado. Tá? Então, fazendo um exemplo prático aqui, né? Vou cadastrar o usuário João. O João mora em Manaus. O telefone dele é 1234556. O sexo dele e o e-mail dele é o joão@gmail.com. Então aqui esperamos que ele consiga, conseguiu cadastrar. E agora o João já aparece para a gente na nossa view de visualizar. Então tá aqui ele. Então é isso. Acho que essa atividade deu para demonstrar bem esse padrão. Eu usei esse padrão para desenvolver o nosso projeto. Eu acho que ele exemplifica bem. Eu vou deixar nos comentários aqui o repositório que foi utilizado e os diagramas que foram apresentados. Obrigado pela atenção. Até a próxima.